labirinto já foi remontado e no filtro você anda dentro do labirinto e você fica ouvindo o Haroldo de Campos lendo As Galáxias e a Gertrude Stein lendo Everybody's Autobiography. Você escuta dois escritores lendo seus próprios textos poéticos, tá? Dentro desse labirinto filtro. Aí ele está discutindo a questão do happening também. Isso aí foi publicado numa revista revista recente, né, chamada Margens, que nem existe mais, uma revista que era do CCBB, publicada a versão na íntegra disso. Bom, antes de entrar nisso aí, vou até deixar aqui para a gente não começar a ler isso aí, que aquilo ali é muito louco. O terceiro, né, quando eu fui pensar essa relação do Hélio com a leitura e como que os escritores alimentavam essa relação do Hélio, né, tinha esse polo muito forte, como a gente viu aqui, um pedacinho, que a gente poderia ficar aqui falando só sobre isso, da relação dele com os irmãos Campos, com Haroldo. Eu nem trouxe as cartas que ele trocou com Augusto de Campos, que eram outras discussões, né? Tem essa relação com o Silviano Santiago, também muito forte. E tem esse outro elemento que também tem tudo a ver com essa mistura, aí, com esses caminhos cruzados, que é o Ali Salomão. O Ali Salomão, poeta baiano, assim do Jequié, que vai para o Rio de Janeiro em 67, amigo de Caetano, amigo de Gil, de Capinã, de Torquato. Em 68, Ali Salomão é preso aqui em São Paulo, vai parar no Carandiru, por causa de uma bagana, de maconha, não tinha nada a ver com política, tá? E no Carandiru, ele tem um satori poético, escreve seu primeiro longo poema, Apontamentos do Pave 2, muito antes do Mano Brown, ele já escreveu, dentro do Carandiru, Apontamentos do Pave 2, e a partir desse poema ele não para de escrever. Ele encontra Hélio de Sica no Rio de Janeiro em 70, ele conhece o Hélio em 68, mas não é a relação próxima. Quando o Hélio volta de Londres em 70, já tinha uma nova galera no Rio, né? Porque os artistas tinham saído para exílio e os jovens da época tinham ocupado um novo espaço, né? Luciano Figueiredo, Oscar Ramos, o Ivan Cardoso, os cineastas, Bressani, né? O Ali Salomão, uma série de nomes que sumiram, né? Luiz Otávio Pimentel, nomes que foram embora. O Hélio se aproxima bastante do Ali e o Ali começa a dar para o Hélio esses textos que, como o Ali diz, né? O Ali tem o melhor, na minha opinião, o melhor livro sobre o Hélio de Sica, quem escreveu foi o Ali Salomão, que é Qual é o Parangolé. Esse livro é uma pérola, né? Assim, porque é um cara que escrevia desse jeito frenético, poético, pensando o amigo dele, com a dimensão de quem virou esse amigo dele, né? O livro eu acho, ninguém vai nunca escrever nada sobre o Hélio que nem aquele livro ali. Quer dizer, ninguém não, um dia isso pode, sei lá, né? Mas o Ali começa a dar para o Hélio esses textos, o Hélio lê e o Hélio pira. Agora a gente entende, vendo isso tudo, por que o Hélio pira com os textos do Ali. Ele fala, cara, você tem que publicar isso. O Hélio estava escrevendo poemas sobre o morro carioca, sobre a bandidagem, sobre a relação dele com esse universo mítico, digamos assim, que ele cria nesses textos. Ele já tinha escrito aqueles contos em Londres e o Hélio resolve, né, como a expressão que o Silviano Santiago usava para ele, né, como é que ele fala? Não vou lembrar agora, o mentor pouco democrático da palavra, isso que ele falava do Hélio de Sica. Quer dizer isso, o Hélio de Sica era um amor, mas ele era meio totalitário nessas coisas de você tem que fazer, né? E ele pega os poemas do Ali, senta, ele monta o livro do Ali. Dá pro Ali, fala, e vai para Nova York. E o Ali publica o livro. Em 72 ele lança, Me Segura que eu vou dar um troço, pelo José Álvaro Editores, que era uma coleção que estava lançando, ia lançar, né? Porque acaba no primeiro livro do Ali, porque os caras fazem a incrível... Vocês imaginam isso? Hoje, se um poeta iniciante lançasse um livro com uma tiragem de 10 mil exemplares, já seria, né, uma insanidade. Ele fez isso em 72, o cara. Pegou o primeiro livro do Ali Salomão e fez 10 mil exemplares. Obviamente que o livro foi um fiasco. A coleção que ele tinha planejado, que ia ter o Maltner, o Torquato, uma série de escritores, vai pro buraco, mas o livro do Ali ficou, né? 9.830. Onde foram parar esses livros também, eu não sei, né? É igual a Nave Louca, né? Que a gente também vai falar aqui, que é a relação deles dois. A Nave Louca também foi produzida numa escala boçal e ninguém comprou. Hoje em dia as pessoas se matam para ter uma Nave Louca, mas até meus amigos da faculdade mais velhos, em 93, 94, 95, eles falavam, cara, tinha um sebo em Niterói que tinha umas, sei lá, irmão, 100 Nave Loucas empilhadas. Ninguém comprava aquele treco, né? Hoje em dia todo mundo quer ter uma Nave Louca.
Mas a Nave Louca é fruto dessa relação, desse grupo de amigos, né? Quem faz a Nave Louca é o Torquato Neto e o Ali Salomão, pedindo textos do Hélio, pedindo textos. Vocês vejam só, esse grupo, eles reuniram, né, dois extremos de uma cena, de um campo cultural brasileiro da época. Os super racionalistas, os poetas concretos, os artistas neoconcretos, e os irracionalistas, os autores intelectuais ligados à contracultura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Estou exagerando um pouco, mas são dois extremos que se unem dentro desse grupo que se configurou chamar, de certa forma, cultura marginal ou marginália, ou uma certa época da cultura brasileira, onde a Nave Louca é a representação maior desse grupo. Na Nave Louca está o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos, o Décio Pignatari, a Lígia Clark, o Hélio de Sica, Torquato Neto, o Ali Salomão, Luciano Figueiredo, Oscar Ramos, né? Alguns nomes que sumiram do ponto de vista artístico que estão aí até hoje, né? Como Stephen Berg. Tinha o Ricardo Chacal, poeta carioca, que na época se chamava ainda Ricardo Chacal, né? E alguns outros que eu não estou lembrando. O Rogério Duarte, o Gustavo Pimentel, Caetano Veloso. Estão todos no Nave Louca. Ivan Cardoso, Ivan Cardoso, estão todos na Nave Louca, né? E a Nave Louca foi montada em 72 pelo Torquato, principalmente pelo Ali Salomão. Em novembro de 72 o Torquato se mata, no dia do aniversário dele. E a Nave Louca fica parada durante um tempo, só é lançada em 74, tá? Mas a Nave Louca já é esse epicentro dessa relação, desse grupo que começa lá em 68. Dessa reunião ao redor do tropicalismo, dos poetas concretos e de intelectuais de uma certa contracultura que estava nascendo. A relação do Hélio com o Ali Salomão ficou muito forte. O Ali Salomão, eu arrisco a dizer que foi o melhor amigo do Hélio na vida dele. Foi o cara que realmente conviveu com o Hélio e que tinha a mesma sintonia, digamos assim, em vários sentidos com o Hélio. Mas eles conseguiam conversar? Porque o Ali falava, era impossível, né, conversar. Só um parênteses, assim, a primeira vez quando eu comecei a fazer essas pesquisas, muito tempo atrás, nos anos 90 ainda, uma pessoa me sugeriu falar com o Ali. Nossa. Eu falei, não, que isso, não sei o que ela tal. Aí me deu o telefone do Ali, eu caí na besteira de... Na época, né? Liguei pro Ali. Alô? Falei, Ali, bom dia, meu nome é Frederico Coelho, sou um pesquisador, estou fazendo um trabalho sobre Torquato. Quando eu falei sobre Torquato, ele... Eu não aguento mais vocês me ligando para falar de Torquato. Você já leu o texto, não sei o que lá, não sei o que lá? Eu, não. Já não sei o que, não sei o que lá? Não. Então valei, menino. Valei, depois tu me liga, entendeu? Aí eu esperei ele me dar um esporro. Quando ele acabou de dar um esporro, eu falei, mas o Ali, olha só, meu trabalho também é sobre você. Aí eu comecei a falar. Sobretudo sobre você. Nem era muito, mas era também sobre ele. Comecei a falar, ele ficou ouvindo ele. Aí uma hora que eu parei de falar, ele, fale mais que estou gostando, fale mais, isso aqui. Mas aí, todas as vezes que eu tentei encontrar o Ali, foram encontros tão bizarros que eu nunca consegui trocar muito com ele. Só no final da vida dele, mas é uma outra situação. Mas eles foram muito amigos. Eles conseguiam, em algum lugar, né? Porque devia ser muito louco, porque o Hélio também não deixava ninguém falar, o Ali também não deixava ninguém falar, mas o Ali admirava muito o Hélio. Pro Ali, o Hélio era o cara. O Hélio era mais velho que o Ali. O Hélio já era um artista consagrado quando ele se conhece. Que foi isso que a gente falou ontem também, né? Em 68, o Hélio tinha feito tudo da obra dele, fora as Cosmococas e algumas coisas do final dos anos 70, Contrabólides, alguns penetráveis, ele tinha feito tudo. Que a gente até hoje vê nas exposições. Então, para quem admirava artes plásticas, naquela época já sabia que era Hélio de Sica, né? Mas essa relação entre eles também se dá num nível de uma produção intelectual vinculada à literatura, à poesia, tá? E aí tem uma coisa muito interessante, o Ali tem um trabalho chamado Babilaques, não sei se vocês conhecem os Babilaques do Ali, que são textos visuais, né? Ele escreve poemas visuais. Aliás, hoje está inaugurando no Rio a exposição do filho do Ali, do Omar Salomão, que é um trabalho muito semelhante aos Babilaques, com nenhum demérito ao Omar, ao contrário. Mas é um trabalho bem semelhante aos Babilaques, que eram poemas visuais que o Ali fazia, e ele fotografava os poemas visuais e expunha como imagem, como foto, né, aqueles poemas visuais. E o Ali gostava muito dos Babilaques, e os Babilaques têm, sim, relação direta com as conversas, convivências deles, com esses textos do Hélio, principalmente. Tá? O Ali tinha um outro trabalho
que o Hélio deu o nome de obra, que o Hélio adorava, que pro Ali nem era obra, mas foi o Hélio que falou, isso é uma obra sua, que ele chamava de Groove Promotion. O que eram as Groove Promotions? O Ali pegava os jornais do Rio da época, que noticiavam, né, as mortes pelo Esquadrão da Morte, questões vinculadas à criminalidade, etc. e tal. Ele recortava as fotos, ele recortava as manchetes, ele descontextualizava, ele não dizia o que era de quê, botava num pacote, num papel, num envelope, parto, qualquer coisa, mandava para o Hélio com o nome Groove Promotion para Hélio de Sica. O Hélio recebia aquilo lá em Nova York, abria aquilo e pirava na remontagem daquilo. E ele tem um texto, esse texto está na reedição do Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, feita pela editora Aeroplano em 2002. Né? 2002, eu acho que é a reedição. O Hélio tem um texto sobre esse Groove Promotion, onde ele chama esse procedimento ali de prosa pacote. O Hélio se apropria dessa categoria, ele cria essa categoria dizendo que o Ali produzia uma prosa pacote, tá? Que era um lugar justamente de escrita não verbal que ele tinha liberdade de poder reconfigurar a partir da perspectiva dele, daquelas imagens, etc. e tal. Então o Hélio e o Ali começaram a criar uma troca de cartas, depois o Ali morou com o Hélio em Nova York durante um tempo, depois o irmão do Ali, o mais novo, o Omar também, que se chama, morou com o Hélio também em Nova York, depois o Ali morou em Nova York sem ser com o Hélio, sozinho, num outro apartamento, tá? Conviveram muito tempo lá e conviveram muito tempo até o resto da vida do Hélio. Essa relação com o Ali, essa relação com o Torquato, isso me deixava sempre intrigado pelo seguinte, já adiantando um pouco, a gente vai discutir amanhã. Todos eles publicaram seus livros. Todos. Ninguém teve dificuldade, nem o mais maluco dos escritores daquela geração teve dificuldade de publicar seus livros. Esse cara não publicou. Não publicou. O amanuense, o arquivista, acho que, né, era uma dificuldade de tirar dali e botar para o mundo, de certa forma, tá? Mas esse texto que a gente vai ver agora, ele publicou numa outra revista muito fugaz, de um número apenas, chamado Pólen, que foi uma revista organizada pelo Duda Machado, poeta baiano também, né? Daquela geração. Mas ele nunca teve uma posição clara do que ele não publicou, assim, contrariamente das exposições. Não, ele dizia que ele nunca tinha chegado a um formato. Ele não ficava satisfeito com aquilo. Ele reescrevia e reescrevia, e traduzia e destraduzia. E ele começou... Você viu ali naquela carta? Primeiro ele fala assim, estou pensando na publicação, né, que é como se fosse uma capa de disco. Fechado, no título você abria, no meio tinha um pôster central, onde ele botava uma série... Vou trazer amanhã essa imagem para vocês. Uma série de fotinhas, tal, não sei o quê. Na mesma carta, mais frente, ele fala, estou pensando em publicar um livro com esses meus textos. Então já são dois caminhos distintos de publicação. Ele não faz nenhum nem outro, né? Depois ele vai bolando vários formatos, até arrumar uma editora. Ele não chega a uma conclusão. Então textos, alguns textos encomendados... O Torquato Neto, entre 71 e 72, teve uma coluna famosa chamada Geleia Geral, que era publicada no Correio da Manhã, que é fascinante. Né? Quem quer estudar essa época, você lê a Geleia Geral assim, você fica... Né? Você não entende como é que o Zuenir Ventura cunhou a expressão vazio cultural para falar dessa geração. Porque se você lê a Geleia Geral, você vê que o que estava vazio... A gente entende porque, recentemente, na Carta Capital, voltou essa discussão, né, de que o Brasil vive um vazio cultural. É impressionante como a gente repete os mesmos erros, né? Mas não importa também. Mas o Hélio publicava textos na coluna do Torquato. Ele mandava textos para o Torquato publicava. Mas o Torquato pedia, né? Manda alguma coisa de Nova York quente e tal, não sei o quê. O Hélio publicava nessas revistas, publicou na Flor do Mal, publicou na Pólen, publicou na Nave Louca. Ele publicava os textos. O que ele não organizou foi um livro. Quer dizer, o que ele não efetivou foi um livro. Por isso que eu falo, é essa latência de um desejo de livro, que ele ficou agarrado a isso durante quase 8 anos da vida dele, desejando esse livro, que ele não realiza, né? Aí tem esse documento, aí, esse texto que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Esse texto é meio que uma síntese de tudo isso que a gente está discutindo hoje. Tá? Ele é um poema, vamos chamar assim, que o Hélio escreve. Isso é a versão datilografada, já facsimilada para publicação mesmo, né? Mas ele tem uma versão manuscrita, ele tem outra versão datilografada sem CS, tem essa versão final,
onde você vai ver aí o Hélio sendo atravessado e atravessando um universo de referências absurdas no mesmo texto, tá? Eu não falei aqui também na relação dele com Haroldo de Campos, no segundo momento, além de 71, que é quando Haroldo de Campos começa a traduzir textos japoneses, principalmente uma peça, né, chamada Agaromo, Manto de Plumas, que está até hoje publicada, onde ali o Haroldo, no momento, que também não dá para a gente ficar mostrando todas essas cartas, o Haroldo, no momento, faz uma relação do manto de plumas da peça com os parangolés do Hélio. Pronto, né? O Hélio pega aquilo ali. Esse é o leitor e escritor que eu estou falando. Se apropria daquilo como algo irrefutável da obra dele, né? E o manto de plumas tem uma relação com a questão do branco, que é outro tema fundamental na obra do Haroldo de Campos. O branco sobre o branco de Malevich. O branco que está em várias tradições, né, da modernismo, etc. e tal, que o Haroldo trabalha. Tem um poema, tem um livro sobre isso, né? A troca de cartas com Otávio Paz, uma série de coisas que fica ao redor desse signo do branco, do puro. E o Hélio também se apropria dessa questão do branco sobre branco, que está no manto de plumas da Garomo, para entrar no universo que está nesse texto, um texto sem título, que eu chamo de Experimentando o Sol do Meio-Dia, porque não tem título, que começa em 23, repare as datas, hein? 23 de janeiro de 74. Carta ao Ali, que é material para publicar na Pólen. O Ali, essa carta é material para publicar novo e só. Headphones com Hendrix, e é por isso que quero começar aqui, porque estou enviando o livro sobre ele. Lá na última entrevista ele diz, Call me Helium. Vocês sabem disso, né? Que a última entrevista do Jimi Hendrix antes de morrer ele falou isso. Call me Helium. Então imagina para um fã de Jimi Hendrix essa coincidência, né? Que tal? Too much, não? Mas penso em você e nisso, porque ontem fui pela segunda vez ao filme. Dessa com meu irmão Cláudio. Doutra, isso foi publicado, tá? Você vê a intimidade do texto que ele publica. Doutra com meu amigo Mr. D. Ontem pensei todo o tempo no Augusto, o anjo dos campos, e você me vinha e revinha. Foi legal. Prazer de Cláudio comigo. Jimmy, I could sit here and say thank you, thank you, thank you all night. Tô aqui, você tá aí, com Hendrix, estamos todos juntos, na eletrocução. Blow me, baby. Tua cara de suor pintado me pinga. É o seguinte, ele tinha no ninho dele uma foto do Ali pintado como um índio com cocá. Tua cara de suor pintado me pinga cabeceiras. Come on, come on. Sem te romantizar. O que você me mandou, que está nesta revista, era mais do que esperava. Será que esperava algo? I doubt it. Now I love you. O sarro vai ser um desencontro. Manda essa foto que vai ser cartão para fazer grana, para forrar as océlulas para você em troca pela carta da Ana. Ana era a viúva do Torquato Neto, Ana Duarte, que hoje em dia trabalha na Rocco. Ana, quem anda, ama. Come on. Ah, também tem outra informação dentro disso. Quando Torquato Neto morre em 72, em novembro de 72, o Ali Salomão e Ana Duarte conseguem organizar a primeira edição dos Últimos Dias de Paupéria, que sai já em 73, muito rápido. E aquilo impressionou muito o Hélio. Mais uma pedrinha aí nesse percurso da questão do livro. O Hélio ficou muito impressionado com a velocidade deles para montar aquele livro e publicar. Alguém já viu a primeira edição desse livro? É uma edição horizontal, super transada, né, com o rosto do Torquato de fundo e os poemas manuscritos na capa. Muito menor do que a versão que vai sair em 81 pela Max Limonade, né, Os Últimos Dias de Paupéria, e muito menor, que também foi menor do que a versão que o Paulo Roberto Pires organizou para a Rocco, já no final dos anos 90, se eu não me engano. Então é isso que ele está falando da Ana. Come on, Dick Baby, Dick não é Dick, Socket to me, totalmente, né, gay o conteúdo dessa primeira parte. Continuo para você o Ali, talvez eu seja aquele Jagged, Fed, Junk Nurse, música dos Stones, né? Suando nos frios calores, na cama vazia. Acabo de receber 2 convites para a Valentine for Marcel Duchamp. Diamante. Lá na dele, no Museu de Arte Moderna. Então foi o que eu falei ontem também para vocês. Ele recebia todos os convites de vernissagem. Tá? 2 convites para eu e Romero. How chic. Valentine, Valentão. Aí você vê como é engraçado. Ele escrevia aqueles textos todos e o texto que ele decide publicar é esse. Seu dia 14 de fevereiro, de mãos dadas com Siboney, que era um amigo deles da época, eu estarei em Between the Sheets, que também é um verso de uma música dos Stones, né? Sonhando, aí começa o processo, sonhando com o sol do meio-dia de Nietzsche, aí parênteses. No Et Homo, o último livro do Nietzsche, a introdução do Et Homo,
o Nietzsche fala isso, ele fala. Parei no momento, olhei para a minha vida para frente e para trás, e ele fala que ele não vê, né, não tem sobras, digamos assim, e era o momento que ele percebe que ele só poderia viver do crédito dele mesmo. Que o Nietzsche também passa por isso, né? Chega no último momento da sua vida, apesar de ser um filósofo com certo circuito naquela época, muito aquém do que ele imaginou que ele seria. E Etiôme é o livro do surto do Nietzsche, né? É o livro que tem os capítulos Por que sou tão sábio, Por que sou um filósofo não sei o que lá, né? É o livro que ele termina assinando como crucificado, praticamente. Então ele está falando aí desse momento do Etiôme, tá? Sonhando ao sol do meio-dia de Nietzsche e meu, com a neve eterna do sol, sol que é soleil, já que Rimbaud quer que seja Niege eterno do sol, que é sol chão, que pensando bem é chão de neve eterna, mas eu quero que sol seja sol. Silviano juntou sol, solo. Aí tem já Silviano, o Ali, né? Silviano juntou sol, solo, que também tem a ver com isso. E por isso me pergunto, que fusões, frições se passam nessas pensantes poéticas de sol, solo, chão, neve, soleil eterno, niege eternelle do sol? Não pergunto, respondo e digo. Digo que quero neve coca. Coca era o branco sobre o branco do Eliot Sica. Quero neve coca, sol Nietzsche meio-dia, chão Rimbaud, sol neve, branco sobre branco, sol Malevich. Tá entendendo a cabeça de hiperlinkada que ele faz das coisas, que uma coisa puxa a outra para ele? É uma carta poema, ele começa falando, né? O brilho que diamanta o pó caído neve, que branco luz que inunda no chão, ao sol, todos os recantos vistos e não vistos, visíveis, invisíveis, palpando em palpabilidade, o que eu quero lhe dar é algo assim, irrepetível, como o sonho do sol de Nietzsche, o branco Malevich, o chão de Rimbaud, a neve luz, que indissolúvel não dilui, que adivina mantos como que Haroldo de Campos me abriu no anjo agaromo, japonês, que funde luz no céu do céu. Que é algo que vibra, Nietzsche Rimbaud, de otimismo, sonhado, intoxicado, e sobe, eu subo, e é isso que trago de presente. Vocês veem que o texto está se fragmentando, né? Visualmente ele está cada vez mais, né? Que trago de presente, isso, presença sol que neva, in-out, nos sidelines do branco linho, do linho linha, do purgatório prazer. Sabe lá o que é orgasmar, quando se sabe o que dever é sombra e o que se vem fazendo é cumprir o dever e vestir nuvens tempestas que abarcam o que existe na chegada, sem aviso prévio, que só mesmo aí existe, sol e neve e tudo o que lumeia a névoa, brumes que se torna o que Haroldo diz gritando, assomo do assombro no lugar da sombra, já que não existe ao meio-dia, porque é isso que o Nietzsche fala, né, Tiomo? Meio-dia é o horário que você não tem a sombra, que é você com você mesmo, né? Que é o momento que você pode olhar para trás e para frente da sua vida. Nem When the Wind Blows and the Rain Feels Cold with a Head Full of Snow, letra dos Stones, with a Head Full of Snow, e que parecença dessa neve snow se poria como monumento contíguo à neve Rimbaud, a neve PS de Snow Yoko Peace. Vocês sabem essa obra da Yoko, que ela fica no pau, ela sentava num palco que pedia para as pessoas irem recortando pedaços da roupa dela? Mas ele não gostava de performance. Ah, mas da Yoko ele gostava. Da Yoko ele gostava. Dizia que a Yoko não fazia concessões. Que cai e que quando cobre interrompe o diálogo de dois e faz silêncio e que mais com tudo que neve, sol branco, Nietzsche, Rimbaud, chão, luz, meio-dia, Coca, Mick, Keith, Agaromo, Yoko, eu, Haroldo, Silviano, linho eterno, tem que ver o que eu quero dar a você. All ali de Sírios Cachos, ali, né, descendência síria, de Sírios Cachos, suando, cabeceira chovendo, neves, e que sol se abre, neve e sol, meio-dia, tomo o que lhe dou. Pá! Aqui para as 9h30 p.m. do mesmo dia, assinalado, acima último. 28 de janeiro. Continuação, 6h40 da manhã. Ou nova, who cares? Quem disse que sei parar na hora? Isso também para mim foi muito importante esse texto, porque é o Hélio dizendo que ele não consegue parar. Quando você projeta um livro, o básico de livro, todo mundo sabe disso aqui. É o fim. É saber qual é o fim disso.
O livro não é uma tese. Né, Fernanda? Na tese, às vezes, também a gente não sabe como vai... Desculpa, como a gente vai parar lá. Mas um livro é um projeto finito, né? Ele não sabia parar. Ele não queria saber parar. Ele dizia para as pessoas que ele ficava muito impressionado com quem conseguia acabar, porque ele não conseguia acabar com acabado. Não teve a plataforma necessária que ele tinha que ter na época dele. Plasticidade, eu acho que essa experimentação dele funcionava agora na época dele, né? Agora no texto, hoje daria. Hoje daria. De certa forma, né? Quem disse que sei parar na hora, manda ver. Certo ou errada? Never, I'm a big mouth. Aliás, como você, o Ali, baby, tô aqui com headphones, ó, já mudou a trilha sonora. E a fita de Stick Fingers, que alternei hoje com Exile, Main Street, né? 2 livros de discos clássicos do Stones, né? E pensei em algo que sei porque cada dia mais junto e amo Stick mais que tudo. Vocês estão entendendo esse universo do Hélio? Literário, musical, no mesmo eixo. O Hélio não tinha deshierarquizações, aliás, ele não tinha hierarquizações disso. Mick Jagger, Rimbaud, Haroldo de Campos e Nietzsche estavam no mesmo diapasão, e Hendrix, para eles estavam todos juntos. E Malevich, e Haroldo de Campos, e uma peça de teatro japonês. Tudo funcionava na mesma lógica poético-intelectual, vamos chamar assim, do Hélio.